Olá pessoal, sou Jonathan Lopes e sou esteticista, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar de forma resumida todo o conteúdo que foi passado no primeiro semestre, tá? Você vai poder conhecer o conteúdo que está dentro da matéria de práticas profissionais. Dentro deste conteúdo a gente aprendeu a avaliar o corpo da pessoa, aprendeu a fazer uma boa ficha de anamnese, uma boa ficha de avaliação. Entendemos um pouco sobre massagem modeladora e também como montar os nossos protocolos. Então, bora para a aula? No curso técnico de estética, além de colocar a mão no cliente, além de você fazer todas as práticas no qual você aprende ao longo do curso, você também aprende a avaliar o seu cliente e entender qual é o melhor protocolo para que você possa desenvolver e trazer os melhores resultados. E a base de tudo isso é a ficha de avaliação. Então, acompanha comigo o que é uma ficha de avaliação. Toda ficha de avaliação tem o seu cabeçalho para que a gente possa conhecer quem é o nosso cliente. E essa não é diferente. Nós temos aqui o nome do cliente, endereço, bairro, telefone, data de nascimento, idade, sexo. Todas essas informações vão te auxiliar no processo de pós-atendimento. Todo pós-atendimento é muito bem-vindo e faz com que a gente acolha esse cliente e ele não se sinta somente mais um número. Aqui nós temos o telefone do nosso cliente, onde a gente pode entrar em contato com ele para poder verificar como que a pele dele reagiu, para poder verificar como que o corpo dele reagiu, como que ele está se sentindo. E aqui temos também o histórico do nosso cliente. Através desse histórico nós vamos determinar parte do nosso protocolo, tá? O cliente ele chega com alguma patologia, ele chega na sua sala com algum problema e você vai determinar o protocolo para ele. Isso aqui também tem que ser levado em consideração, tá? Todas essas questões podem ou atrapalhar, ou brecar, ou parar o seu protocolo e você vai precisar fazer uma nova alteração no seu protocolo, tá? Isso aqui tem que ser levado em consideração. Na verdade, a ficha de avaliação inteira tem que ser levada em consideração, mas isso aqui é muito importante porque pode determinar se o seu protocolo vai dar certo ou se o seu protocolo pode ser seguido daquela maneira. Após isso, nós vamos tirar as medidas da nossa cliente, tá? Nós vamos tirar a altura, peso, nós vamos tirar a medida do busto, tirar a medida do braço, abdômen, isso se o protocolo ele for corporal. No primeiro semestre do curso técnico de estética, a gente aprende sobre o corporal. Então, a ficha que eu coloquei aqui para vocês é de avaliação corporal. Na avaliação corporal, todas essas medidas precisam ser retiradas para que você possa acompanhar o progresso do seu procedimento. Seja uma drenagem, seja uma redução de medidas. Independente do protocolo que você vai montar, você precisa tirar as medidas para que a sua cliente possa acompanhar e você possa acompanhar o progresso do seu atendimento, tá? Ele vai ser acompanhado, parte dele, por conta dessa ficha de avaliação aqui, através das medidas que você vai retirar do seu cliente. Tratamentos e sessões. Você vai colocar na sua agenda, você vai colocar na sua ficha de avaliação a data do tratamento, o horário iniciado e vai colocar tudo que foi feito no seu cliente. Aqui, essa ficha ela é padrão. Claro que você pode fazer as suas alterações na ficha de acordo com o que você tem. Aqui, ó, ultrassom, endermo, termoterapia, vácuo ionizador, drenagem linfática, estimulante muscular, eletroforese. Então, você vai colocar aqui, você pode fazer as suas mudanças de acordo com o que você tem. Você pode retirar algumas coisas ou acrescentar algumas coisas e pode colocar aqui quantas sessões foram feitas da termoterapia, do ionizador, quantas sessões foram feitas, quantas vezes você realizou aquela sessão, quanto tempo você durou naquela sessão e a data do que foi utilizado. Pode colocar também produtos aqui, qual produto foi utilizado, é muito interessante também, é muito importante você colocar qual produto foi utilizado, quais ativos tinham naquele produto. E aqui o seu relatório. Você vai fazer um relatório do que ocorreu naquela sessão, tá? Um relatório rápido, conciso e bem direto, para que você entenda o que foi feito, o que foi utilizado, por quê, para que você saiba na próxima sessão o que foi feito na sessão anterior. Uma boa ficha de avaliação, uma boa ficha de anamnese, você tem todo o histórico do seu cliente, tanto do histórico antecedentes do seu cliente, quanto também do histórico do que foi feito na última sessão. Ficha de avaliação em todos os seus clientes.
A partir daqui, aprendemos sobre o que é o biotipo do nosso cliente. Biotipo é sobre a característica física e morfológica do nosso cliente. E isso vai determinar qual protocolo que nós vamos seguir, tá? Cada cliente ele tem o seu formato de corpo, um diferente do outro. O que é biotipo? Biotipo é características fisiológicas e morfológicas que cada indivíduo pode apresentar. Dependendo da predominância do tecido adiposo e do tecido muscular, o corpo ele vai se dividir em três classificações: o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Cada um deles vai determinar qual é o tipo físico do meu cliente. Este primeiro aqui é o ectomorfo. Geralmente o ectomorfo é aquelas pessoas que têm os ossos mais salientes, os ombros mais caídos, tem tendência a baixo percentual de gordura, uma estrutura óssea comprida, magros e longínquos. Nós temos também o mesomorfo. É o corpo ideal para musculação, possui baixa gordura corporal. São pessoas com ossos largos, tórax grande e a cintura mais fina. E geralmente a musculatura ela é mais proeminente. Temos também o endomorfo, que são pessoas de elevado peso corporal. Tem tendência a acumular gordura subcutânea de forma mais arredondadas, tanto no abdômen quanto interno e externo de coxa, ou até mesmo no tórax, interno de braço. Mas geralmente nós somos a mistura de todos eles, tá? Claro que uma dessas características se sobressai mais do que as outras. Claro que nós somos, na verdade, um misto de todos eles, com uma predominância de uma das características dos três. E a classificação entre endomorfo, mesomorfo e ectomorfo é o meio de avaliar o nosso cliente. Nós temos também o material fotográfico, que nos auxilia na avaliação do nosso cliente. O material fotográfico ele pode ser utilizado na comparação dos nossos resultados, tá? Nosso cérebro ele não grava a imagem por um longo período, então a gente precisa desse material fotográfico para fazer a comparação do antes e do depois, para que a gente possa acompanhar os nossos resultados. É preciso que o profissional de estética registre a evolução do tratamento, mas algumas características na hora de fazer esse registro deve ser levado em consideração. Então, por exemplo, o cliente deverá estar sempre no mesmo local e na mesma posição, tá? Porque se alterar o local e se alterar a posição, pode ter alteração na nossa foto do antes e depois. O fundo da imagem deverá ser de preferência branco. Um fundo branco dá mais realce para a nossa cliente. A nossa cliente ela fica mais em evidência do que o fundo colorido, do que um fundo com alguma imagem. Tá? A altura da máquina deverá ser sempre a mesma. Altura, de acordo com que você sobe ou desce a altura da sua câmera, você tem uma alteração de imagem. Ela pode ficar maior ou pode ficar menor, de acordo com a altura da sua câmera fotográfica. Então, busque tirar sempre na mesma posição, na mesma altura. Utilize o mesmo equipamento para tirar todas as sequências de foto. Nós sabemos que cada equipamento, cada aparelho, quem for tirar foto do celular, tem pixels diferentes, então procure tirar sempre com o mesmo aparelho para que tenha a mesma qualidade. E registrar as fotos somente na primeira vez, na quinta vez e na última sessão. Claro que se a nossa cliente deu um resultado maravilhoso, um resultado top, um resultado incrível já na primeira sessão, você pode fazer o registro fotográfico para mostrar para ela, ou caso ela libere, para fazer o post de antes e depois, certo? Mas é sempre interessante fazer na primeira, na quarta e na última sessão antes do procedimento, antes do protocolo ser efetuado. Após realizar uma boa ficha de avaliação, é preciso entender também sobre os conceitos de termoterapia e crioterapia. A termoterapia trabalha através da ativação do calor no corpo e a crioterapia trabalha através do resfriamento corporal. Após realizar toda uma avaliação, é preciso entender sobre os conceitos de termoterapia e crioterapia, que significam terapias através do calor e através do frio, que é uma aplicação de produtos cosméticos de alguma ação mecânica realizada no corpo para resultar no aumento ou na diminuição da temperatura corporal. O nosso organismo ele é homeotérmico, ou seja, ele trabalha para poder manter a sua temperatura entre certos limites de 36,7 graus.
para que seja mantido dentro desses limites, a temperatura é regulada através de mecanismos ativados pelos cérebros de aquecimento e resfriamento. Então, dentre estes, nós temos a termoterapia. A termoterapia ela é um tratamento que utiliza de aquecimento no local e é indicado para celulite ou lipodistrofia, que é a gordura localizada. O organismo ele reage ao calor, aumentando assim a vasodilatação sanguínea do nosso organismo. O nosso metabolismo ele aumenta em 13%, aumentando assim o gasto energético, que é o processo de lipólise. Dentre os seus efeitos, nós podemos reparar na vasodilatação generalizada, no relaxamento da musculatura ou até mesmo do aumento da diurese e sudorese do nosso cliente. Temos também a crioterapia, que é a utilização de uma técnica de resfriamento do tecido. A terapia é uma aplicação terapêutica de um dermocosmético ou ação mecânica, no caso aqui uma ação mecânica, que promove a diminuição da temperatura dos tecidos e consequentemente a redução do calor corporal. Então, ela refere-se ao tratamento através do frio. Quando o organismo ele é submetido a baixas temperaturas, desencadeia-se uma série de respostas responsáveis para conservar e produzir calor, estimulando assim a vasoconstrição e piloereção. Dentre esses mecanismos de produção de calor, destaca-se o aumento do metabolismo local. Diminuição da temperatura corporal, o nosso organismo ele é estimulado a trabalhar e aumentar a produção de calor. Para isso ocorre o aumento da taxa metabólica, com consequência utilização das reservas energéticas que estão armazenadas dentro dos adipócitos. E tanto a crioterapia quanto a termoterapia pode ser realizada em massagem modeladora, com a utilização de alguns ativos que vão trazer esse resfriamento ou aquecimento local. A massagem ela pode ser definida como um montante de manobras para diversas funções. Neste caso, as manobras serão específicas para massagem modeladora e remodelagem corporal. A massagem modeladora ela visa a remodelagem do corpo, a amenização da gordura localizada e, consequentemente, dando mais equilíbrio estético para o corpo devido à distribuição mais harmoniosa do tecido adiposo. A massagem modeladora ela não emagrece, ela tem fins estéticos e terapêuticos que vão atuar como coadjuvante para o processo de emagrecimento, que envolve outras questões, como uma boa nutrição, uma boa atividade física. A massagem modeladora é um coadjuvante para potencializar os seus resultados, mas pode amenizar melhorando o contorno corporal. A massagem modeladora ela pode ocasionar hiperemias, mas jamais vai produzir hematomas. A massagem modeladora não pode produzir hematomas. Uma boa massagem modeladora bem realizada, uma técnica bem definida, não pode produzir hematomas. Se produzir hematomas, você está usando demais a sua força e isso não pode ocorrer na massagem modeladora. A técnica ela é associada a alguns princípios ativos e esses princípios ativos podem trazer hiperemia, porém o que não pode é causar hematomas ou dores na nossa cliente. A massagem modeladora ela dura em média de 40 a 60 minutos, vai depender da sua técnica, vai depender de qual aparelho você está utilizando. Tem aparelhos que faz com que você leve mais tempo do que isso. Por exemplo, uma manta, você vai precisar de 40 minutos só de manta, tá? Se ela for associada à sua técnica. Mas a massagem modeladora em si, de 40 a 60 minutos. Essa massagem ela é utilizada em regiões corporais na gordura localizada, tendo como objetivo a redução de medidas. Para se executar essa técnica de massagem, usualmente utiliza-se cosméticos com princípios ativos lipolíticos, tá? Ela tem um efeito de vasodilatação e esse efeito melhora na oxigenação e nutrição local, é indicado para redução de medidas e a remodelagem corporal. Mas para onde vai essa gordura após a massagem modeladora, tá? Essas gorduras elas são reservas energéticas mais eficientes que nós temos no nosso organismo, tá? Comumente elas estão presentes na alimentação. A gordura é proveniente da ingestão elevada de nutrientes como carboidratos, presente em massas, açúcares e gorduras. Esse tipo de alimentação gera excesso de gorduras conhecida como ácidos graxos livres e glicerol no organismo, que fica circulando até que ocorra o seu gasto através da metabolização, tá? Então, o que são os ácidos graxos livres e o glicerol? Aqui, ó, gordura, ele é ácido graxo livre e glicerol unidos dentro dos adipócitos. Então, a união de 3 ácidos graxos e um glicerol, ela forma um triglicerídeos, tá aqui, ó, triglicerídeos. É a união de ácido graxo, ácido graxo, ácido graxo e um glicerol.
uniu, virou um triglicerídeo dentro do tecido adiposo. Esse aqui é o tecido adiposo. Eles estão nas camadas mais profundas da pele, tá? Estão acumulando todo esse excesso de gordura que a gente vai ingerindo, inclusive formando até celulite, tá? A questão é quando esses tecidos adiposos se exaurem, chegam na sua exaustão e eles começam a recrutar novos tecidos adipócitos. Os adipócitos, eles são células que armazenam gordura, que são também auxiliares com choque mecânicos, por exemplo, quando você bate, regulam a temperatura do nosso corpo, então não é de todo ruim. O ruim é quando estiver em excesso, tá? Os ácidos graxos livres e glicerol são armazenados dentro desses adipócitos, tá? Dentro desses adipócitos aqui que eu estou mostrando para vocês, em forma de triglicerídeos, que foi isso que eu mostrei aqui, em forma de triglicerídeos, tá? Que é a união de três ácidos graxos e um glicerol, causando assim a gordura localizada em diversas regiões do nosso corpo, como quadril, abdômen, interno e externo de coxa, interno de braço, nas costas também. O aumento da gordura localizada em determinadas regiões corporal vem com excesso de alimentos gordurosos armazenados dentro do tecido adiposo, causando assim uma hipertrofia e uma hiperplasia desse tecido. E nós temos o caso da hipertrofia e a hiperplasia. Nesse desenho de baixo, nós estamos falando sobre hipertrofia, quando ele está aqui no seu estado normal. Hipertrofia, ele cresce de tamanho. Aqui nós temos ele num tamanho maior ainda. Presta atenção nessa imagem de baixo. Nós temos ele num tamanho maior ainda. Isso chama-se hipertrofia. Só que ele chega no momento, ele não é ilimitado, é no momento em que ele se enche tanto de gordura que ele começa a recrutar novas células. Essas células vai fazer com que cause a hiperplasia. Ele está aqui na hipertrofia, que é quando a gente se alimenta bastante, numa quantidade que a gente não gasta, só que aí ele se exaure e ele começa a recrutar novas células. Esse recrutamento de novas células são a hiperplasia. Nós temos aqui em azul ele e aqui também ele em azul. Essa parte que está em branco é a nova célula recrutada. Então, além de termos as nossas células preenchidas pelo excesso de gordura, que nós chamamos de hipertrofia, nós começamos a ter também, quando nós alimentamos mais ainda e não gastamos, nós começamos a ter a hiperplasia dessas células. Aqui, Aqui nós temos uma pessoa com as células adipócitas com hipertrofia. As células aqui normal, aqui elas hipertrofiaram, cresceram, acumularam muita gordura. Aqui nós temos a hiperplasia, é quando essas células de gordura começam a recrutar novas células para armazenar mais gorduras ainda. Aqui em cima nós temos a hipertrofia de 4 células normal, 4 células hipertrofiadas. Aqui nós temos a hiperplasia, já é o recrutamento de novas células para que elas também façam o armazenamento daquele excesso de gordura ingerido. O excesso de acumular gordura nós chamamos de lipogênese, que é acúmulo de gordura, tá? Na massagem modeladora, nós vamos causar o oposto desse acúmulo, o oposto da lipogênese. Nós vamos causar lipólise. A lipólise é quando a gente desassocia esses ácidos graxos e glicerol. Eles que estavam como lipídios, triglicerídeos aqui, volta a ser ácido graxo e glicerol. O ácido graxo e glicerol é quando ele ainda está circulando no nosso organismo. Quando a gente ingeriu, ele está circulando no nosso organismo como ácido graxo e glicerol. Entrou aqui nos adipócitos, ele se une e vira lipídio, vira os triglicerídeos. Na massagem modeladora associada a aparelho, associada a ativos, nós fazemos a desassociação e esse ácido graxo e glicerol volta a circular no nosso organismo para que o nosso cliente faça o gasto energético desses ácidos graxos e glicerol que estão circulando agora no organismo. Nós podemos fazer essa desassociação conhecida como lipólise através de aparelhos ou também através de alguns ativos lipolíticos. Esses ativos lipolíticos são de uso tópico, amplamente utilizado para delinear as formas do corpo.
Na estética, a aplicação desses cosméticos tem elevado os nossos resultados em diversas alterações da pele. Atua também como efeito estimulante sobre a microcirculação cutânea. Mas esse processo de lipólise ele pode ser iniciado através da utilização de alguns aparelhos. Dentre eles, o mais utilizado, mais recomendado, nós temos o ultrassom estético de 3 MHz. Atua diretamente nas células adiposas. Então, para auxiliar na redução de medidas, nós podemos fazer uso deste aparelho de ultrassom para iniciar o nosso processo, que atua emitindo ondas ultrassônicas, que é muito bem-vindo na estética. O ultrassom é um dos aparelhos mais utilizados para potencializar o nosso resultado da redução de medidas. Após a utilização do aparelho, a gente vai iniciar a nossa técnica de massagem modeladora. A técnica de massagem modeladora ela consiste em alguns movimentos específicos para que você possa realizar e potencializar o seu procedimento. Então, após o uso do aparelho para potencializar o tratamento, teremos aí início a nossa modeladora. Primeiro passo, vamos usar um esfoliante, pode ser gel ou pode ser creme. A esfoliação ela auxilia na renovação celular, na remoção de sujidade das células mortas, facilitando assim a permeação dos ativos presente no creme de massagem. Nós iremos iniciar com movimentos de deslizamento e vai auxiliar no processo de espalhar o produto, espalhar o creme. No próximo, nós vamos fazer pinçamento. O pinçamento ele ajuda a trazer hiperemia. A hiperemia auxilia na carreação dos nossos ativos, na microcirculação local, na microcirculação da região que a gente está trabalhando. Podemos fazer o amassamento, que é o início do processo de modelagem corporal desse cliente, fazendo com que você comece a modelar aquela região que está sendo tratada. Tem também a fricção, que ajuda bastante quando você vai desenhar a cintura do seu cliente, tá? Você vai fazer nas laterais, tanto de um lado quanto do outro. Pode colocar o seu cliente de lado também para poder fazer essa fricção. E finaliza com o rolamento. O rolamento ela é uma técnica de rolagem da gordura para que você consiga harmonizar essa gordura que está localizada em determinadas regiões. Então você vai rolar essa gordura de um lado para o outro e isso também ajuda a desassociar a gordura. Ajuda com que essa gordura fique mais maleável para o processo de amassamento. Após a massagem modeladora, podemos potencializar o nosso resultado caso haja flacidez. E precisamos primeiro identificar essa flacidez. Se é uma flacidez tissular, que é a flacidez de pele, ou se é a flacidez muscular, que é a flacidez proveniente da musculatura. A flacidez muscular ela ocorre devido à diminuição do tônus da musculatura, sem obrigatoriamente se tratar de uma patologia. Pode ser pós-gestação, como esse caso da foto que eu mostrei para vocês. Aqui nós temos um abdômen no seu estado considerado normal, um abdômen dilatado por conta da gestação. Essa dilatação ela chama-se diástase da musculatura do abdômen. E aqui nós temos o abdômen flácido, o abdômen com a musculatura flácida. Essa musculatura flácida pode ser proveniente do pós-gestação, pode ser proveniente do sedentarismo. Essas são uma das causas mais comuns, mais frequente, seguido pela perda da massa muscular. A massa muscular é responsável pela queima de gordura, então é fundamental preservar essa massa muscular quando a gente faz algum tipo de dieta, quando a gente emagrece, que só é possível preservar essa massa muscular por meio de atividade física. Então, quando no nosso organismo não ocorre nenhum estímulo para que ela se fortaleça, ocorre a chamada flacidez muscular. Um dos meios de melhorar essa flacidez muscular é através da hipertrofia da nossa musculatura, que ocorre devido a uma atividade física ou devido a um estímulo. A hipertrofia muscular ocorre quando nossas fibras musculares recebem estímulos de força, podendo ser através de atividade física ou através de uma corrente elétrica, como a corrente russa, que estimula a nossa musculatura, que era conhecida como estimulação russa, hoje já é conhecida como corrente russa, que ajuda muito a melhorar a tonicidade da nossa musculatura. A corrente russa ela é um tratamento estético desenvolvido na Rússia nos anos 80, onde a pessoa recebe estímulos elétricos que contraem e relaxam
a nossa musculatura, estimulando a corrente sanguínea, aumentando na circulação, diminuindo na flacidez, melhorando o tônus da musculatura, podendo ser utilizada em quadril, abdômen, interno e externo de coxa, no braço, todas as regiões que precisam de estímulo dessa corrente para melhorar a tonicidade muscular. Já a flacidez tissular é a flacidez de pele, pois com o passar dos anos nós vamos diminuindo a produção de colágeno e elastina, que dão vigor e rigidez na nossa pele, que dão sustentação na nossa pele. Na flacidez tissular abdominal, podemos fazer uso da corrente Alce, que faz o estímulo no local aplicado. Isso pode haver uma melhora na flacidez, uma melhora na celulite, uma melhora da drenagem linfática, trazendo bons resultados para a flacidez tissular. E para potencializar o nosso resultado, ou até mesmo para um efeito mais instantâneo, podemos fazer uso da gessoterapia, que é uma técnica de aplicação de atadura gessada na região que a gente está trabalhando. A gessoterapia, também chamada de lipoescultura gessada, é um tratamento estético não invasivo feito com a aplicação de um gesso na superfície da pele, podendo ser utilizada para fazer o tratamento em diversas regiões, tais como barriga, coxa ou até mesmo nos braços, como a gente mostra aqui na imagem. A gessoterapia é realizada a lipólise, todo o processo que nós já verificamos, todo o processo que nós já vimos, nós já conhecemos através do aparelho de ultrassom, através da massagem modeladora. Aí você pode potencializar com um tratamento para flacidez, caso haja flacidez, e finaliza com a gessoterapia, que você vai primeiro realizar todo esse processo de lipólise e em seguida vai aplicar o gesso para poder promover o calor e reorganizar os tecidos adiposos, agindo em conjunto com o creme, promovendo melhor absorção. Com o aumento do calor, ocorre a dilatação dos vasos sanguíneos, facilitando a penetração das substâncias dos princípios ativos contidos no creme que a gente vai utilizar ou que a gente já utilizou na massagem modeladora, sendo este processo chamado de oclusão. Podemos utilizar também a técnica de argiloterapia no local tratado antes de aplicar a atadura gessada. Tá? O gesso pode ser aplicado antes do... Devemos umedecer a atadura gessada envolvendo o local a ser trabalhado. Este processo desencadeará uma oclusão, uma drenagem e uma modelagem no local. Aplicar o PVC envolvendo o gesso para não sujar a cliente, aguardar de 40 minutos a 2 horas e a cliente pode retirar tudo em casa mesmo, tá? A atadura gessada, ela seca de 8 a 12 minutos, então você só vai umedecer na hora de utilizar a sua atadura gessada, certo? Com manutenção diária, o cliente pode utilizar hidratantes, firmadores ou ativos lipolíticos. Não esquecer que o sucesso do tratamento também depende da manutenção diária do nosso cliente. Em relação à frequência, o cliente ele pode vir 2 vezes na semana para receber este procedimento de lipólise com algum aparelho, com a nossa massagem modeladora, com os aparelhos para realizar a melhora da flacidez tissular ou muscular e a atadura gessada. 2 vezes na semana já é o suficiente para que a gente obtenha excelentes resultados. Se o cliente só puder vir 1 vez na semana, também vai obter o resultado. O que não pode é pular mais de 7 dias. Eu preciso que ele volte dentro de 7 dias para que a gente possa repetir este processo e obter assim o melhor resultado daquele cliente, tá? O PVC ele pode ser aplicado antes do gesso para que você não suje a sua cliente e depois do gesso para que você não suje a roupa da sua cliente, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e até a próxima aula.